Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um apanhado de 4 organelas, 4 estruturas citoplasmáticas das células eucariontes: retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos e peroxissomos. Se a gente for fazer um registro histórico evolutivo das células e estruturas celulares, as coisas foram da seguinte forma: a Terra foi formada há 4,5 bilhões de anos atrás, as primeiras moléculas orgânicas, que são conhecidas como coacervados, surgiram 700 milhões de anos depois, ou seja, 3,8 bilhões de anos atrás, e os primeiros seres vivos celulares surgiram há 3,5 bilhões de anos atrás. E essas células eram procariontes, semelhantes às bactérias que nós temos hoje. Lembrando, seres procariontes, eles não têm núcleo, e das estruturas celulares, eles têm apenas os ribossomos. A única organela que eles possuem são os ribossomos. Bem depois, há 2 bilhões de anos atrás, ou seja, há 1,5 bilhões de anos depois do surgimento dos procariontes, é que surgiram os eucariontes, que são essas células mais complexas, dotadas de estruturas membranosas, como a própria membrana nuclear, a carioteca, e outras organelas, como retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos. Bom, e aí vem uma outra questão evolutiva. Se nos procariontes estavam presentes apenas a organela ribossomos, de onde que veio essa diversidade de estruturas celulares dos eucariontes? Bom, a maior parte delas tem uma origem evolutiva na membrana plasmática. Se a gente for dar uma olhada na estrutura molecular da própria carioteca, aquela membrana que envolve o núcleo, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, todos eles são lipoproteicos, ou seja, eles têm a mesma composição da membrana plasmática. Acontece que ao longo da evolução, a membrana plasmática foi invadindo o espaço interior da célula e dando origem a essas estruturas aqui. Posteriormente, os complexos de Golgi passaram a sintetizar os lisossomos, assim como o retículo endoplasmático passaram a sintetizar os peroxissomos. E temos duas organelas em especial, aquelas que possuem seu próprio material genético, DNA, que são os mitocôndrias e cloroplastos. Essas duas organelas tiveram uma origem evolutiva diferente. Bom, todas essas estruturas aqui tiveram uma origem interna. Já essas duas tiveram uma origem externa, ou seja, extraterrestre. Na realidade, mitocôndrias e cloroplastos, elas têm origem em outras células procariontes que foram assimiladas por simbiose. Uma relação ecológica que deu certo e elas foram preservadas no interior das células eucariontes. Mas isso aqui é um assunto para outro vídeo. Bom, então em relação às principais estruturas celulares, a maioria já tinha feito o vídeo aqui no canal, já estava aqui. Então vamos finalizar com essas 4. Daí a gente encerra todas as estruturas celulares que vocês precisam saber. Começando então com o retículo endoplasmático. Esse termo significa nada menos que rede de tubos no interior da célula, lembrando que a célula é um ambiente líquido, uma gelatina, então tem que haver uma tubulação lá interna para haver o transporte e também armazenamento de substâncias no interior da célula. Existem 2 tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. O liso é porque na sua face externa não tem nada aderido a ele, já o rugoso na sua face externa vão estar aderidos os ribossomos. É por isso então que se eles forem visualizados na microscopia eletrônica, o retículo endoplasmático que possui ribossomos, ele é cheio de pontinhos externos, então fala que é rugoso. Já o retículo endoplasmático liso, como não tem nada na face dele, ficou o termo então liso. Além de ambos executarem essa função de transporte e armazenamento de substâncias, o retículo endoplasmático rugoso, por possuir ribossomos, ele sintetiza proteínas, porque a função dos ribossomos é produzir proteínas. Já o liso, ele possui enzimas relacionadas à síntese de lipídios. Então nós produzimos muito lipídio nas células do fígado e também nas glândulas mamárias. É lá que esses retículos endoplasmáticos liso vão estar presentes em grande quantidade. Já o complexo de Golgi é como se fosse um retículo endoplasmático, só que compartimentalizado. Ele é um conjunto de um monte de dobras e membranas lipoproteicas com enzimas metabólicas no seu interior. Eles são responsáveis por um monte de função dentro da célula, como armazenamento e secreção de substâncias para fora da célula, síntese de moléculas complexas como polissacarídeos, glicoproteínas. Eles sintetizam a próxima organela que a gente vai falar, que são os lisossomos. Nas células vegetais, eles são responsáveis pela síntese da lamela média. E lá nos espermatozoides, eles são bem famosos pela síntese do acrossomo. Lembrando, o espermatozoide é uma única célula, responsável pela fecundação masculina. Então aqui a gente tem um volume celular. O espermatozoide tem um longo flagelo, que executa a mobilidade. Acontece então que na extremidade aqui do volume celular do espermatozoide, tem uma bolsa aqui cheia de enzimas digestivas que vão digerir estruturas que circundam o óvulo feminino. E essas enzimas digestivas aqui, que são complexas, são todas sintetizadas pelo complexo de Golgi. Já os lisossomos são estruturas bem simples. Eles são pequenas bolinhas, ou seja, vesículas, dotadas de enzimas digestivas no seu interior. As vesículas são produzidas pelo complexo de Golgi
e as enzimas digestivas que ficam no seu interior são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. Essas enzimas digestivas presentes no interior dos lisossomos têm função de destruição, ou seja, serve para digerir coisas do ambiente intracelular ou então para destruir coisas que vêm de fora da célula. E para a gente finalizar então, os peroxissomos são estruturas semelhantes aos lisossomos, também são vesículas com enzimas no seu interior. Essas vesículas, nesse caso, são produzidas pelo retículo endoplasmático liso e as enzimas do seu interior são produzidas por ribossomos. E as enzimas aqui em questão, elas têm duas funções importantes. A mais famosa delas é atuar na decomposição da água oxigenada, H2O2. Essa organela possui uma enzima chamada de catalase. Ela vai fragmentar então a água oxigenada na molécula de água e gás oxigênio. Pelo fato da água oxigenada ser conhecida como peróxido de hidrogênio, isso então está relacionado com o nome da organela, peroxissomos. Além de decompor a água oxigenada, ela está relacionada com a decomposição de diversos outros subprodutos metabólicos, assim como o álcool que a gente toma na latinha de cerveja. E para a gente finalizar então, a segunda função das enzimas dos peroxissomos estão relacionadas com o metabolismo dos lipídios, os ácidos graxos. Aí aqui só uma atenção. Nas nossas células, nas células animais, nós temos duas organelas que estão vinculadas ao metabolismo de lipídios, os peroxissomos e as mitocôndrias. Os peroxissomos, eles metabolizam os ácidos graxos maiores, aqueles que possuem cadeia muito longa, com mais de 22 átomos de carbono, enquanto que as mitocôndrias metabolizam ácidos graxos de tamanho menor. Por sua vez, os vegetais, 100% da degradação dos ácidos graxos, ou seja, todos os lipídios, são metabolizados somente nos peroxissomos. Ou seja, o metabolismo de lipídios dos vegetais é exclusivo dos peroxissomos, enquanto que o nosso ocorre tanto no peroxissomo como nas mitocôndrias. É isso aí, falou!